O defunto se mexeu no caixão. Momento chocante em velório deixa a família em pânico total. O clima pesado no velório de Eduardo era palpável. A sala, iluminada por uma lâmpada fraca, parecia absorver o lamento e a dor de cada pessoa presente. Cláudia, sua irmã mais velha, olhava em volta e sentia o nó na garganta apertar cada vez mais. Os sussurros, entrecortados por choros e gemidos, criavam um eco que reverberava nas paredes. Apenas sombras, mermas derretendo na escuridão, como se estas guardassem segredos sombrios da família. O delegado da cidade, um homem de olhar impassível, observava tudo de sua posição discreta, a boca uma linha fina de desdém. Corações partidos, memórias sufocadas. Cláudia queria gritar, mas não conseguia. Tudo parecia um pesadelo difícil de suportar. O caixão branco como a neve parecia brilhar em meio à escuridão emocional. O rosto de Eduardo estava tranquilo, mas Cláudia sabia que a paz era apenas uma ilusão. Havia algo de errado desde o começo, algo que a família se recusava a encarar. Uma sombra do passado pairava sobre eles, e a dor da perda abria feridas que jamais cicatrizariam. Então, aconteceu. Um movimento sutil, quase imperceptível, mas suficiente para causar um alvoroço. O caixão de Eduardo se mexeu. Cláudia paralisou. Ombros de Cláudia. O que mais estavam escondendo? O que havia realmente acontecido com seu irmão? A atmosfera, já carregada de dor e confusão, se transformou em pânico total. A sala se agitou como uma panela de pressão prestes a explodir. Pessoas correram para as saídas, enquanto os mais calmos apenas olharam, atordoados. O delegado, com seu semblante inalterado, não se movia, mas seus olhos observavam cada reação, cada gesto apressado de desconcerto. Algo dentro de Cláudia se revirou. Ela precisava saber a verdade. As memórias de uma infância difícil começaram a assombrá-la. Eduardo sempre fora seu protetor, mas havia segredos entre eles, histórias que nunca foram contadas. E se a morte de Eduardo não tivesse sido acidental? E se toda a sua vida fosse construída em mentiras? O desejo de descobrir a verdade queimava dentro dela como um fogo inextinguível. Enquanto as pessoas continuavam a correr e gritar, Cláudia sentiu suas mãos tremendo. Ela precisava investigar. Uma incógnita inquietante a consumia. O que mais estavam escondendo? A fragilidade da família parecia prestes a desmoronar completamente. Ela mal podia respirar e a pressão subia em sua cabeça. O que se escondia sob a superfície do luto? O que a verdade sobre Eduardo revelaria sobre sua própria vida? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Cláudia não conseguia acreditar no que seus olhos estavam vendo. O caixão de Eduardo se mexeu novamente. Um movimento leve, quase como um gemido distante. E o pânico tomou conta de toda a sala. Ela estava paralisada, o coração acelerado, sentindo a respiração falhar. O que era aquilo? Um truque? Um delírio? Sem pensar, ela se aproximou, a mente em turbilhão. Os olhares constrangidos dos parentes atravessando-a como facas. As pessoas ao redor começaram a glotar. Um caos crescente se espalhando. Alguém empurrou Cláudia para o lado, enquanto o delegado, ainda impassível, segurava o braço de um homem que parecia desmaiar. Alguém gritou por um médico, mas Cláudia sabia que não havia mais tempo para esperar. O medo se intensificava. A sala, cheia de lamentos, agora ecoava gritos descontrolados e desespero. Foi quando um riso, insólito e sarcástico, interrompeu a gritaria. Cláudia virou-se, confusa, e viu uma figura conhecida. Alguém que não via há anos. Lucas, o ex-namorado de Eduardo. Ele estava ali com um sorriso que não combinava com o luto. Um frio percorreu sua espinha. O que ele estava fazendo ali? Eduardo sempre foi bom em surpresas, mas essa é nova. Ele disse com um tom de escárnio que soou como um tapa na cara de todos. Cláudia sentiu o chão tremer sob seus pés. A indignação tomou conta. Era como se Lucas estivesse zombando da dor deles. E, de repente, tudo fez sentido. Ou talvez não fizesse. Uma parte da sua memória piscou, e ela se lembrou de um encontro que teve com Lucas anos atrás, quando ele falou sobre algo que Eduardo nunca soubera. Os sussurros aumentaram. "Você não deveria estar aqui", alguém gritou. Mas Lucas não se importava. "Ah, eu só vim ver como seu querido irmão se despedia", ele respondeu, com um ar provocador. O clima na sala mudou. Olhares de curiosidade e horror se voltaram para ele, e Cláudia percebeu que todos queriam entender. O que Lucas sabia que ninguém mais sabia. Então, sem aviso, o caixão se abriu. A tampa tombou para o lado, revelando o corpo de Eduardo. Mas algo estava diferente. Não era apenas uma questão de aparência. O rosto dele parecia ter uma expressão de dor, não de paz. Cláudia se aproximou, hesitante, enquanto a sala silenciava. O que estava acontecendo? O que mais? Estavam escondendo? Ele está vivo? Alguém murmurou, enquanto Cláudia lutava contra a vontade de gritar. Um calafrio atravessou seu corpo. O delegado estava mais próximo agora, analisando, a expressão inalterada, mas os olhos alertas. A verdade parecia escorregar entre seus dedos. Não havia mais. Tudo estava cada vez mais estranho, como se a realidade tivesse virado do avesso. Nesse momento, Cláudia viu os olhos de Lucas brilharem com um misto de triunfo e raiva. Ele tinha algo a dizer, e a tensão crescente deixou tudo ainda mais opressor. É hora de revelar o que realmente aconteceu. Não acham? Disse ele em voz alta para todos ouvirem. As palavras dele cortaram o silêncio como um punhal. O que ele sabia? O que tinha a ver com Eduardo? As revelações estavam apenas começando, e Cláudia sentiu que a verdade a cercava como um animal selvagem.
A sala estava agora dividida entre os que acreditavam e os que temiam enfrentar a realidade. E no meio desse turbilhão, um pensamento aterrorizante invadiu a mente de Cláudia. E se Eduardo não fosse a única vítima? E se todos eles estivessem envolvidos em algo muito mais profundo? Enquanto a sala ecoava com gritos de confusão, Cláudia se perguntava se conseguiria aguentar o peso da verdade e, principalmente, o que essa verdade revelaria sobre a própria vida dela. Enquanto a sala ecoava com gritos de confusão, Cláudia ainda estava pensando nas palavras de Lucas. Ele sabia algo que ninguém mais sabia. Mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, o caixão de Eduardo começou a se mover de novo. Os sussurros se transformaram em gritos agudos e a tensão estava no ar, quase palpável. O coração de Cláudia acelerou. Será que era um truque? Uma pegadinha sinistra? Mas quando a tampa do caixão se abriu completamente e Eduardo apareceu, a cena parecia sair de um filme de terror. A expressão em seu rosto era atordoante. Ele estava visivelmente pálido, mas o olhar em seus olhos contava uma história de desespero. De repente, sem aviso, Eduardo ergueu a mão e, com um movimento faísca de vida, gritou: "Me deixem em paz!" A sala inteira parou. O tempo parecia ter congelado. Correu para ele. O medo e a confusão se misturaram. E Lucas, agora em segundo plano, sorriu como se tivesse planejado tudo isso. Todo mundo estava em choque. Cláudia não conseguia acreditar no que via. Ele estava vivo. A notícia correu pela sala e uma onda de pânico se espalhou. Algumas pessoas começaram a vomitar, outras desmaiaram. O delegado, que sempre parecia inabalável, agora estava equipado com um olhar de incredulidade. "Eu falei para não me deixarem aqui", Eduardo gritou, ainda com a voz fraca. Cláudia se inclinou para ele, seu rosto em chamas de preocupação. "O que aconteceu com você? Onde você estava?" A mente dela girava em 1000 direções. Como isso era possível? Lucas, com um riso quase insano, disse: "Essa era a grande surpresa. Esperavam um velório, mas aqui está nosso querido Eduardo, ressurreto." A raiva de Cláudia fervilhava. Ele estava tão satisfeito com a situação, tão grotesco em sua alegria. Algo não estava certo. "Silêncio!" berrou o delegado, quebrando o caos. Ele se aproximou, olhando fixamente para Eduardo. "Você está machucado?" A pergunta ecoou na sala. Eduardo hesitou, depois olhou para Cláudia com um olhar de desespero. Não, não sou eu mesmo", ele murmurou. A voz dele estava trêmula e, do nada, se transformou em uma confessionário muito mais sombrio. Então Cláudia viu uma cicatriz estranha na clavícula de Eduardo, uma marca que não deveria estar lá. "O que aconteceu? O que você está escondendo?" Sua voz subiu e seus olhos se arregalaram em terror. Eduardo começou a cavar em seu bolso e os olhares fixos na sala mal podiam respirar. Com um movimento rápido, ele tirou um pequeno objeto. Cláudia conseguiu ver que era um pendrive. Isso é tudo que eu consegui salvar", ele disse, seus olhos transbordando de culpa e medo. "Vocês precisam ver a verdade sobre o que realmente aconteceu.
E antes que Cláudia pudesse perguntar mais, Lucas se aproximou com um olhar ameaçador. Não acredite nele, Cláudia. Ele nunca foi uma vítima. O clima na sala mudou novamente e a tensão disparou novamente. As horríveis revelações que poderiam surgir a partir daquela situação pareciam impossíveis. O que Eduardo poderia ter descoberto? Frases passaram entre os presentes, indefinidas e confusas. O que você quer dizer? Como assim? Uma vítima? Cláudia estava em um mar de incertezas. Tudo virou de cabeça para baixo em um instante. Eduardo, olhando diretamente nos olhos de Cláudia, finalmente suspirou. A morte foi apenas o princípio, e todos nós estamos envolvidos nesse segredo. Preparados para a verdade? As palavras dele pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. Quais verdades sombrias estavam entrelaçadas entre eles? A sala, antes cheia de lamento, agora parecia um campo de batalha. Enquanto isso, Lucas ria em seu canto, divertido com o caos que ele mesmo provocara. Cláudia precisava decidir se estava pronta para enfrentar a verdade, mesmo que isso significasse ver o próprio irmão como parte do mistério que parecia ter custado vidas. O que mais estavam escondendo? E quem, afinal, tinha controle sobre a narrativa das vidas deles? A sala ficou em silêncio, quase uma bolha de choque. O olhar de Cláudia fixado em Eduardo, que agora parecia mais um espectro do que seu irmão. O pendrive tremia na mão dele, um objeto pequeno, mas com um peso imenso. O que ele tinha feito? O que havia acontecido? A verdade estava prestes a se revelar, mas a tensão era palpável. Eduardo, o que você quer dizer com isso? Cláudia estava quase em lágrimas, o coração dela acelerado como um tambor. O mundo parecia cancelar os sons de gritos e murmúrios ao redor. As pessoas olhavam, esperando por algo. Mas Lucas, com aquele sorriso sarcástico, interrompeu. Ah, a vítima agora é o ajudante. Que reviravolta, não é mesmo? Ele riu um riso cruel e a raiva de Cláudia borbulhou. Cala a boca, Lucas! Cláudia gritou, mas a tensão estava presa no ar e a sala ficou quieta novamente. Um murmúrio involuntário percorreu a multidão. O delegado ficou mais sério, tentando entender a situação. Eduardo, explique-se. Ele deu um passo à frente, a autoridade dele quase se desmoronando. Eduardo respirou profundamente. O conteúdo desse pendrive, ele pode mudar tudo. O olhar de Cláudia se intensificou. O que está nele? Por que você estava no caixão se estava vivo? Mas antes que Eduardo pudesse responder, um estrondo cortou o ar. As portas do salão se abriram abruptamente e uma figura conhecida apareceu. Era Marisa, a melhor amiga de Cláudia. Ela estava ofegante, os olhos arregalados, como se trouxesse uma notícia devastadora. O clima na sala já era tenso, e agora uma nova onda de inquietação a envolveu. Cláudia, você precisa saber. É sobre Eduardo. Ela balançou a cabeça sem conseguir controlar as lágrimas. Não é só isso. Ele não é quem você pensa que é.
A sala estremeceu. Todos se voltaram para Eduardo, que estava paralisado. As palavras de Marisa ecoaram em sua mente, como se fossem tiros em um campo aberto. Como assim? Cláudia gritou, mas a voz dela saiu fraca, tremendo. Você tá falando sério? A confusão tomou conta e o pânico começou a se formar novamente. Lucas, em um ataque de euforia, começou a rir descontroladamente. Ah, hora dos segredos, então? Ele deu um passo para frente, como se fosse um jogador de cartas revelando suas cartas. Eduardo, você realmente pensou que poderia escapar? Que seus segredos ficariam enterrados. Chega! O delegado gritou, mas todos estavam surtando. Cláudia, agora cheia de dúvidas e raiva, virou-se para Eduardo. O que Marisa quer dizer com isso? O que mais você esconde? Eduardo olhou fixamente para Cláudia, sua expressão cheia de dor e desespero. Cláudia, eu fui criado em segredo. Não sou apenas seu irmão. Minha vida estava entrelaçada em outra, falsa identidade. O que você verá aqui é só a ponta do iceberg. Um silêncio absoluto caiu sobre a sala. Cláudia queria gritar, mas as palavras se perderam. Aquele momento estava prestes a desmoronar tudo. Lucas, o ex-namorado, agora parecia um mero espectador, mas seu sorriso indicava que ainda havia mais por ver. Marisa, visivelmente afetada, olhou para todos e continuou. Não é só isso. O que Eduardo vai mostrar agora pode acabar com todos nós. O horror realçou as feições de todos e Cláudia sentiu as pernas fraquejarem. Eduardo, o que você fez? A pergunta saiu em um sussurro. O que mais poderia ser revelado? A verdade era mais sombria do que ela poderia imaginar. E então, Eduardo acionou o pendrive. A tela de um computador próximo se iluminou. Imagens começaram a piscar e os rostos de pessoas desconhecidas surgiram, entrelaçados com dados e uma narrativa que era tudo menos familiar. A sala estava em choque. Cada olhar fixo na tela, mas no fundo do coração, Cláudia sabia que havia algo muito mais profundo e perturbador em jogo. O que você realmente esconde, Eduardo? Uma sombra de dúvida apareceu enquanto a verdade começava a se desenhar na tela. E essa verdade poderia ser a destruição de tudo o que acreditava. As imagens no computador começaram a se mover, e os rostos desconhecidos pareciam ganhar vida. Cláudia sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? Os olhares de pânico se voltaram para Eduardo e a tensão na sala era insuportável. Os murmúrios aumentaram, cada um tentando decifrar as repercussões daquelas imagens estranhas. Eduardo, Cláudia gritou, quase desesperada. O que é isso? O que você está nos mostrando? Mas, em vez de responder, Eduardo parecia completamente fora de si e estava pálido como um fantasma e tremia. Os olhos dele escorreram pela sala, parando em Lucas com um brilho que misturava medo e determinação. Eu precisava que vocês vissem isso primeiro. E então as imagens se estabilizaram, revelando um vídeo de um grupo de pessoas em um quarto escuro, cercadas por uma série de equipamentos que pareciam altamente comprometidos. Cláudia se aproximou da tela. As vozes ecoavam e ela conseguiu ouvir um nome familiar. Ricardo. Não, não pode ser, sussurrou.
A sala se despedaçou em uma cacofonia de gritos e exclamações. Ricardo era o nome de um amigo de infância, alguém que a família de Cláudia conhecia bem, um daqueles amigos que sempre esteve presente. Pensar que ele poderia estar envolvido em algo tão obscuro a deixou em choque. Eduardo, o que isso significa? Antes que ele pudesse responder, o vídeo acelerou, cortando uma cena para uma festa. Rindo e dançando, muitos rostos conhecidos estavam ali, incluindo Marisa. Cláudia ficou paralisada. Marisa participando de algo assim? A raiva e a confusão a consumiam. Marisa, você sabia disso? Seu olhar se fixou na amiga e agora parecia perdida em seus pensamentos. Cláudia, Marisa começou, mas as palavras não saíram. Sua expressão falava mais que qualquer frase, um misto de culpa e desesperança. Lucas, vendo a brecha, se aproveitou da situação. Ah, todo mundo aqui tem segredos, não é mesmo? Você não imagina o que as pessoas são capazes de esconder. Cala a boca, Lucas! Cláudia gritou, seu coração disparado com a intensidade da cena em sua frente. Esse não é um momento para suas provocações. Eduardo estava agora em uma espécie de transe. A voz dele ecoando na sala, quase como um lamento. A verdade é que essa festa não era apenas uma troca de risos. Era um encontro, uma transação. O arrepio subiu pela espinha de Cláudia. O que ele queria dizer? Então, os rostos das pessoas na tela começaram a se desfazer em sombras. O vídeo se interrompeu de repente e um silêncio sepulcral tomou conta. Cláudia olhou novamente para Eduardo, esperando por uma explicação. Mas quando os olhos de Eduardo finalmente se encontraram com os dela, algo muito mais profundo começou a se desenrolar. Cláudia, você não entende. O que viu foi apenas uma parte. As coisas que envolvem Ricardo e o que aconteceu naquela festa foi muito pior do que você imagina. A voz dele era um sussurro, mas a sala estava tão quieta que era como se todos estivessem escutando. E então um grito cortou o ar. O que você fez, Eduardo? Marisa gritou, seu rosto pálido. Com um tremor nas mãos, ela apontou para a tela e em um instante todos começaram a olhar para Eduardo como se ele fosse o culpado por um crime horrendo. Ele hesitou. O olhar se perdeu em algo que Cláudia não conseguia entender. Eu não podia deixá-los. Não podia permitir que você sofresse. Minha vida estava em jogo. A verdade é que eu sou mais do que você sabe. As palavras dele caíram como pedras e Cláudia sentiu um nó na garganta. O que isso significava? Mas antes que alguém pudesse processar tudo aquilo, a porta se abriu novamente e uma nova figura entrou na sala, trazendo uma reviravolta ainda mais chocante. Era a mãe de Cláudia. A expressão dela era de desespero, olhos arregalados. Cláudia, você precisa ir agora! É uma armadilha! Eles estão vindo! A sala explodiu em um tumulto, todos compartilhando olhares de confusão e medo. Cláudia, paralisada, começou a perceber que a verdade estava muito além do que poderia imaginar.
O que mais ela não sabia sobre sua família, sobre Eduardo? E mais importante, quem estava realmente por trás de tudo aquilo? Enquanto as sombras dançavam na parede e a tensão crescia como uma tempestade, Cláudia sabia que a verdade seria mais devastadora do que ela poderia suportar. E agora, o que realmente a esperava? A sala explodiu em confusão. O olhar desesperado da mãe enviou uma onda de medo pelo corpo dela. O que você quer dizer com armadilha? Cláudia mal conseguia articular as palavras. É sobre Eduardo. Eles vêm atrás dele. Não há tempo. A mãe gesticulou, apanhando Cláudia pelo braço, como se quisesse arrastá-la para fora dali. A tensão crescia e os murmúrios na sala se tornaram um rugido ensurdecedor. As pessoas estavam perdidas, tentando entender a situação absurda que se desenrolava diante delas. Calma, calma! O delegado gritou, sua voz firme, mas já soando impotente. Precisamos saber o que está acontecendo. Eduardo, você está em perigo? Todos os olhos estavam fixos em Eduardo, ainda pálido e tremendo. Ele parecia ter dificuldade em se concentrar, como se estivesse lutando contra a intensidade do momento. Não sei. Eu só sei que não posso ficar aqui. Ele ofegou, a voz tremendo. O pendrive, ele é a chave para tudo. Para a verdade. Eduardo! Cláudia gritou, desesperada. O que está acontecendo? Você não pode nos deixar assim. Ela viu os olhos dele se encherem de lágrimas e o aperto no peito dela fez a respiração falhar. Eu não sou quem você pensa que sou, Eduardo disse. Com toda certeza, foi um dia sem propiciado. Depois de prata, 8h, o PMA de confluências bem maiores do que vezes. Não tenho mais camisa. E um dia sem trabalhos descobertos profundos. Seu braço foi e descober dele. Eduardo disse. Agora você está se perguntando como viu ainda sente. Disse ele, falando uma voz. Um belo comboio para copiar as respostas juntos. Entoas as mãos, que sentem as cada respiração desagrada. O impulso de contra-si profundo. Não tenho mais cabeças, olhando para a mãe de Cláudia, que estava tremendo agora. Um silêncio. Vida, meu passado, tudo isso é um labirinto. O caos se transformou em algo mais sombrio. Lucas, que até agora estava apreciando o pânico, parecia ver uma oportunidade. Ah, o grande segredo! Não posso esperar para ver como isso acaba. Ele se divertia, mas algo em seu olhar havia mudado. Ele sabia algo que os outros não sabiam. Ninguém pode sair. Ninguém sabe o que está prestes a acontecer. A mãe de Cláudia gritou, com o rosto pálido, agora parecendo mais assustada do que nunca. O pânico se instante. A cena se transformou. A luz piscou e as sombras dançaram na parede. Cláudia sentiu um calafrio subir pela espina. O pânico explodiu. Pessoas começaram a correr, tentando encontrar uma saída, mas as portas estavam trancadas. Cláudia olhou para Eduardo, que estava pálido como um fã, tremia ao seu lado. Marisa a puxou para perto, a expressão alarmada. Cláudia, o que está acontecendo? Sua amiga sussurrou.
A verdade está prestes a se revelar, disse Eduardo, a voz quase inaudível. Ele parecia estar em um transe, os olhos fixos na porta. Eles estão aqui. E como se a sala estivesse conectada a um ponto sombrio, a porta se abriu abruptamente. Um homem alto e imponente surgiu, com uma expressão fria e um olhar penetrante. É hora de falar, Eduardo. Você não pode esconder para sempre. A atmosfera mudou instantaneamente. O homem parecia saber mais do que todos nós. Eu sou parte do que você tem tentado escapar. E agora todos vão saber. A sala congelou. Cláudia olhou de um lado para o outro. Quem era aquele homem e o que queria de Eduardo? O que mais estava escondido em suas vidas? E mais importante, que a verdade realmente significava. Com o coração a mil, começaria a se dissipar completamente. A sala estava em silêncio. A tensão era palpável. O homem à frente de todos tinha um olhar firme, seus olhos fuzilando cada um dos presentes. Cláudia sentiu seu coração acelerar, um misto de medo e curiosidade tomando conta. Quem é você? O que quer de nós? Perguntou, a voz tremendo. Eu sou alguém que sabe mais sobre Eduardo do que vocês podem imaginar. E hoje a realidade vai ser revelada, disse o homem, a voz fria como gelo. Cláudia trocou olhares nervosos com a mãe, que parecia mais assustada do que nunca. O suor escorria pela testa de Eduardo, e ele parecia prestes a desmoronar na frente de todos. Desculpe, mas isso não faz sentido. Eduardo, diga a verdade. O que você esconde? Cláudia insistiu, a frustração subindo. Mas Eduardo estava parado, sem palavras. O homem continuou. Vocês têm apenas um tempo curto até que tudo isso acabe. O que estão prestes a descobrir vai mudar tudo. Subitamente as luzes piscavam e a tensão aumentava. Cláudia sentiu um nó na garganta. A mãe dela agarrou sua mão, mas era Eduardo quem estava realmente perdido. São eles. Eles que vieram atrás de mim. Eu não queria que vocês ficassem envolvidos nisso. Ele sussurrou, os olhos cheios de pânico. Por que você não nos contou? Marisa interveio, seu tom acusatório ecoando na sala. Agora parecia que todos estavam prontos para um julgamento. O que você fez? O que você esconde? A voz preocupada dela flutuou no ar, carregando a dúvida e a traição. E foi nesse momento que tudo se desenrolou. O homem à porta sorriu, os lábios se puxando em um sorriso que era tudo menos amigável. Não tem mais como esconder, Eduardo. A verdade sempre vem à tona, ele disse, antes de tirarem pequeno dispositivo do bolso. A sala ficou em um suspense impressionante, sempre esperado demais, com todos observando cada movimento. Então ele apertou um botão e a tela do computador começou a girar. Desta vez, não eram apenas imagens soltas. Cláudia viu seu próprio rosto representado na tela. Suas interações com o Eduardo, desde a infância até os últimos meses. Revelações de uma vida escondida começaram a aparecer. Todas elas ligadas a algo muito
jeito mais sinistro. Você está me monitorando? Cláudia gaguejou. Uma onda de choque inundando seu corpo. A sala estremeceu com murmúrios. Pessoas se virando para olhar uma para a outra. A confusão e o horror escritas em seus rostos. Eu não sabia de nada. O homem à porta continuou. Eduardo e Cláudia não são quem vocês pensam que são. Eles têm uma conexão profunda com um passado que envolve muito mais do que apenas amizade. E agora, todos estão em perigo. Cláudia sentiu a terra se abrir sob seus pés. O que isso significava? Que ligação poderia existir entre eles? Eduardo parecia ter completado uma tempestade de emoções, o rosto enrubescido de desespero. Cláudia, eu não queria que você soubesse assim, ele disse, a voz arrastando o peso de uma culpa evidente. E como um estalo, a imagem mudou para outra. Vocês têm que entender. A conexão deles com o que aconteceu naquela festa é muito mais pesada do que podem suportar. As palavras dele ecoaram, bem como o choque nos olhares de todos. Na verdade, a família de Cláudia sempre esteve profundamente ligada àqueles que foram mortos, e isso se liga à trama que vocês e Eduardo tentaram escapar. A sala encolheu em uma onda de murmúrios e gritos. Todos estavam confusos, agora em um fervor de informações que pareciam mais um pesadelo. Cláudia olhou nos olhos de Eduardo, seus olhos brilhando com dor, enquanto sua verdade estava prestes a ser desnudada. E então, de repente, alguém gritou. Uma figura entrou pela porta dos fundos. Era Ricardo, o amigo de infância, mas não como Cláudia o lembrava. Seu olhar estava vazio e ao seu lado havia um grupo de pessoas com expressões severas. Muro de tijolos. E se tudo fosse um esquema? E se eles fossem as peças de um quebra-cabeça obscuro? O que estava realmente acontecendo? Qual era a verdade sobre Eduardo e sobre si mesma? A sala estava paralisada, o ar denso de tensão. Cláudia sentiu o coração acelerar. A presença de Ricardo ao lado do homem desconhecido criava um clima insuportável. O que você quer dizer com armadilha? Ela se virou, incapaz de acreditar no que estava vendo. Ricardo, o amigo tão próximo, agora parecia uma sombra do que ele costumava ser. É simples, Cláudia. Estão todos aqui por um motivo, disse o homem, um sorriso frio nos lábios. Eduardo está em perigo. E todos... Vocês estão prestes a descobrir o porquê. As palavras ecoaram, intensificando o pânico na sala. Cláudia trocou olhares confusos com a mãe, buscando respostas, mas a expressão de Eduardo era um misto de desespero e resignação. Ele sabia que a verdade estava prestes a ser revelada. Me deixe em paz! Eduardo gritou, sua voz aflita, como se estivesse lutando contra as próprias palavras. A tensão aumentou. Ele parecia uma vela prestes a se apagar, lutando contra um destino inevitável. Cláudia estava a poucos passos dele, mas a distância emocional era imensa. Ricardo avançou, seus olhos frios e implacáveis. A verdade que Eduardo tenta esconder vem à tona. Vocês merecem saber quem ele realmente é. Não o irmão, não a vítima, mas o que foi criado
A sala tremeu com a tensão e a voz de Cláudia quase sumiu. O que você quer dizer com o que foi criado? Ela perguntou, a voz sufocada pela ansiedade. O olhar de Ricardo estava cheio de ódio e algum tipo de desprezo. Era visível que ele guardava um conhecimento que poderia devastar tudo. Porque Cláudia, Eduardo não é meu irmão, decretou Eduardo, a voz baixa e quebrada. A revelação deslizou pelo ar como veneno. O choque varreu a sala, murmúrios de incredulidade se espalhando. Ele foi montado, uma criação, uma máscara para encobrir o verdadeiro propósito. A atmosfera ardia em confusão e os rostos mudaram. Expressões de incredulidade e horror passaram por ali como sombra. Montado? Como assim? Marisa pulou da cadeira, a voz ensaiando um grito. Mas a realidade era um pesadelo. Cláudia se sentiu desarmada e incapaz de encaixar as peças na mente. O sentimento de traição apertou seu peito. Eduardo, o irmão sempre protetor, não era quem ela pensava. E neste exato momento, Lucas, sempre um passo atrás, começou a rir. Um riso que fez os pelos da nuca de Cláudia se arrepiarem. E quem se importa? Ele é só uma peça, como todos nós. Você realmente pensou que estava vivendo uma vida normal? O clima se adensou ao redor deles. A verdade que ele estava escondendo, a ilusão que todos sustentavam, tudo começou a desmoronar. Os olhos de Cláudia se fixaram em Eduardo, buscando um sinal de que tudo aquilo era uma brincadeira, que as palavras não eram reais. Mas o sofrimento no rosto dele dizia tudo. Não sou só um boneco, Cláudia. Havia uma razão para tudo isso. Uma razão para minha vida, para a morte que tentaram me atribuir. Eduardo exclamou, os olhos se enchendo de lágrimas e a voz entrecortada pelo desespero. O que eu tenho nesse pendrive é a prova de que a minha vida e a sua estão entrelaçadas em um jogo maior. Ele nos manipulou, não só a mim, mas todos. Ele tem o poder nas mãos. Então o barulho do portão se abriu novamente e 5 homens vestidos de preto entraram, seus rostos ocultos. A sala mergulhou em caos. O medo tomou conta das pessoas. Acabou. É hora de acabar com isso. Vocês todos precisam ir. O líder deles gritou, apontando uma arma para Eduardo. O mundo de Cláudia se desmoronou, a confusão transbordando. O que mais estava escondido? Quais segredos estavam finalmente se revelando? A vida que pensava entender estava se transformando em um labirinto aterrorizante, e nem mesmo o verdadeiro Eduardo poderia salvá-los. Ela olhou para a tela do computador, que agora piscava de forma frenética. Provavelmente era um atalho para o verdadeiro horror que aguardava. Todos nós vamos descobrir o que realmente significa ser uma peça neste jogo assim que eles saírem. A frase de Ricardo reverberou em sua mente. A verdade estava prestes a explodir em 1000 fragmentos. Mas quem realmente sairia ileso disso tudo? A sala estava paralisada, o ar denso de tensão. Cláudia sentiu o coração acelerar. A presença de Ricardo ao lado do homem desconhecido criava um clima insuportável. Quem é você? O que quer de nós? Perguntou, a voz tremendo.
Eu sou alguém que sabe mais sobre Eduardo do que vocês podem imaginar. E hoje a realidade vai ser revelada, disse o homem, a voz fria como gelo. Cláudia trocou olhares nervosos com a mãe, que parecia mais assustada do que nunca. O suor escorria pela testa de Eduardo e ele parecia prestes a desmoronar na frente de todos. Desculpe, mas isso não faz sentido. Eduardo, diga a verdade. O que você esconde? Cláudia insistiu, a frustração subindo. Mas Eduardo estava parado, sem palavras. O homem continuou. Vocês têm apenas um tempo curto até que tudo isso acabe. O que estão prestes a descobrir vai mudar tudo. Subitamente, as luzes piscavam e a tensão aumentava. Cláudia sentiu um nó na garganta. A mãe dela agarrou sua mão, mas era Eduardo quem estava realmente perdido. São eles que vieram atrás de mim. Eu não queria que vocês ficassem envolvidos. Isso, ele sussurrou, os olhos cheios de pânico. Por que você não nos contou? A Marisa interveio, seu tom acusatório ecoando na sala. Agora parecia que todos estavam prontos para um julgamento. O que você fez? O que você esconde? A voz preocupada dela flutuou no ar, carregando a dúvida e a traição. E foi nesse momento que tudo se desenrolou. O homem à porta sorriu, os lábios se puxando em um sorriso que era tudo menos amigável. Não tem mais como esconder, Eduardo. A verdade sempre vem à tona, ele disse, antes de tirar um pequeno dispositivo do bolso. A sala ficou em um suspense impressionante, com todos observando cada movimento. Então, ele apertou um botão e a tela do computador começou a girar. Desta vez, não eram apenas imagens soltas. Cláudia viu seu próprio rosto representado na tela, suas interações com Eduardo, desde a infância até os últimos meses. Revelações de uma vida escondida começaram a aparecer, todas elas ligadas a algo muito mais sinistro. Você está me monitorando? Cláudia gaguejou, uma onda de choque inundando seu corpo. A sala estremeceu com murmúrios. Pessoas se virando para olhar uma para outra, a confusão e o horror escritas em seus rostos. Eu não sabia de nada. O homem à porta continuou. Eduardo e Cláudia não são quem vocês pensam que são. Eles têm uma conexão profunda com um passado que envolve muito mais do que apenas amizade. E agora todos estão em perigo. Cláudia sentiu a terra se abrir sob seus pés. O que isso significava? Que ligação poderia existir entre eles? Eduardo parecia ter completado uma tempestade de emoções, o rosto enrubescido de desespero. Não sou só um boneco, Cláudia. Havia uma razão para tudo isso. Uma razão para minha vida, para a morte que tentaram me atribuir. Eduardo exclamou, os olhos se enchendo de lágrimas e a voz entrecortada pelo desespero. E como um estalo, a imagem mudou para outra. Vocês têm que entender. A conexão deles com o que aconteceu naquela festa é muito mais pesada do que podem suportar. As palavras dele ecoaram, bem como o choque nos olhares de todos. Na verdade, a família de Cláudia sempre esteve profundamente ligada àqueles que foram mortos. E isso se liga à trama que vocês e Eduardo tentaram escapar. A sala encolheu em uma onda de murmúrios e gritos. Todos estavam confusos, agora em um fervor de informações que pareciam mais um pesadelo. Cláudia olhou nos olhos de Eduardo, buscando o sinal de que
tudo aquilo era uma brincadeira. E as palavras não eram reais, mas o sofrimento no rosto dele dizia tudo. Não sou só um boneco, Cláudia. Havia uma razão para tudo isso, uma razão para minha vida, para a morte que tentaram me atribuir. Eduardo exclamou, a voz dele era um lamento. O que eu tenho nesse pendrive é a prova de que a minha vida e a sua estão entrelaçadas num jogo maior. Ele nos manipulou, não só a mim, mas todos. Ele tem o poder nas mãos. Então, o barulho do portão se abriu novamente e 5 homens vestidos de preto entraram. A sala mergulhou em caos. O medo tomou conta das pessoas. Acabou! É hora de acabar com isso! Vocês todos precisam ir! O líder deles gritou, apontando uma arma para Eduardo. Os olhos de Cláudia se arregalaram. Tudo parecia um pesadelo sem fim. O seu irmão, o amigo, a verdadeira identidade deles, jogados ao vento. Ela gritou, mas os sons se perderam em meio ao pânico. Agora, o que era verdade? O que eles realmente esconderam? Cada um na sala deveria decidir de que lado estava. E neste exato momento, o que Cláudia não esperava aconteceu. O homem que parecia ser o líder do grupo de pretos levantou a máscara, revelando o rosto de Eduardo. Cláudia congelou, as mãos tremendo. Como isso era possível? Você, Eduardo exclamou, sem acreditar no que estava vendo. O homem sorriu e um som ecoou pela sala. É hora de você descobrir quem você realmente é, por dentro e por fora. O que isso significava? As revelações estavam prestes a explodir em 1000 fragmentos. E Cláudia, atordoada, se perguntava quem era aquele homem e o que mais eles estavam escondendo. A missão de identificar seu verdadeiro eu estava apenas começando. Cláudia estava paralisada, o queixo caindo, enquanto encarava o homem à sua frente. A revelação era insuportável. Aquela tez, aquele olhar, era como olhar para o espelho distorcido. Mas qual era a verdade? Por que tudo isso estava acontecendo? O caos tomou conta da sala. Olhares confusos e murmúrios de descrença inundaram o ambiente, tornando-o insuportável. Eduardo, o que você escondeu de mim? O que está acontecendo? A voz de Cláudia tremia, enquanto o peso da verdade prometia explodir sua mente. Ela sentiu uma dor aguda no peito, como se um punhal estivesse cravado em seu coração. Eduardo balançou a cabeça, como se estivesse lutando contra uma corrente invisível. Cláudia, você não entende. Eu sou apenas uma parte da história, ele sussurrou, já sem força. O homem ao seu lado, que se revelara como Eduardo, sorriu de forma sinistra, tomando o lugar do irmão. O que você vê aqui é apenas uma máscara, projetada para encobrir o que realmente sou. E você faz parte disso. Um grito ecoou na sala. Marisa, trêmula, tentou se aproximar. Cláudia, isso não faz sentido. Por que você nunca contou? Sua confiança vacilava, e a ligação que antes parecia inquebrantável, agora se desmoronava. Perante elas, o clima mudava. O silêncio esmagador era cheio de dúvidas e ansiedades. Ricardo, antes um amigo íntimo, agora passo a passo se tornava um traidor. Vocês realmente acreditaram que tudo era normal? Essa família que vocês criaram? Tudo não passa de uma farsa, um experimento. Olhares de descrença e raiva se voltaram para ele. A tensão aumentava e a atmosfera estava um caos.
Você fez isso com todos nós, Eduardo, gritou Marisa, seu desespero ecoando. Eu não tive escolha. Eu precisava sobreviver. A voz de Eduardo estava quebrada, a tristeza transparecendo. Mas cada palavra dele era como uma faca em Cláudia. O que ele queria dizer? O que mais eles estavam escondendo? E quem realmente era o Eduardo que ela conhecia? O homem misterioso deu um passo à frente e respondeu: Esse jogo está apenas começando e vocês todos vão descobrir a verdade. E então tudo aconteceu de forma rápida. O barulho atrás da porta a fez girar a cabeça. 4 homens armados invadiram e os gritos expandiram na sala. Todo mundo no chão. É hora de acabar com isso. O pânico dominou a cena. Cláudia, agarrando com força a mão da mãe, trocou um olhar alarmado. A adrenalina fazia seu coração pulsar como um tambor. Vamos sair daqui, ela gritou, puxando os outros na tentativa de escapar. Enquanto corriam, uma luz brilhante apareceu aos fundos da sala. Uma saída, uma chance de escapar, mas nesse momento, tudo que Cláudia sabia estava prestes a se desfazer. Esperem, Eduardo gritou, a voz ressoando. Vocês precisam entender. A verdade é mais perigosa do que sabem. A sala parou e todos se viraram novamente para ele, um lamento preso na garganta. Cláudia hesitou, os olhos cheios de lágrimas. Eduardo, diga-nos a verdade. A mistura de medo e amor no ar era quase insuportável. Quem somos nós? O que estamos diante de tudo isso? Mas antes que pudesse ouvir a resposta, a parede do fundo explodiu, estremecendo tudo ao redor. Barulho, as vozes, tudo estava se perdendo. Com um último olhar para Eduardo, Cláudia sabia que a verdade poderia não ser o que parecia. Enquanto a confusão reinava, Cláudia se viu voltando a olhar para o verdadeiro Eduardo, que estava ao lado dela. O que eles enfrentariam a partir de agora? Vamos, precisamos ir. O impulso de luta superava o medo. Cláudia puxou a mãe, e enquanto as lendas e verdades se distorciam ao redor, o futuro deles estava prestes a se desenrolar. A porta estava aberta, mas o que havia do outro lado? Seja qual for o seu destino, Cláudia nunca esqueceria aquele momento. Revelações, segredos, mentiras. E enquanto eles saíam, um pensamento surgiu. A verdade nunca era simples. A história de suas vidas ainda estava longe de ser contada. E agora, pessoal, aqui vai um lembrete urgente. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. É o momento de demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar trazendo conteúdo incrível. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber tudo. E, por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho surpreendente. Vamos fazer essa história chegar a quem mais precisa dela.